Olá, hoje nós vamos falar da produção de etanol de milho em Mato Grosso, do crescimento dessa área. É uma área que promete uma safra com 1 bilhão a mais em relação à safra passada. Mato Grosso está prevendo aí produzir 5,3 bilhões de litros. E quem vai contar um pouco essa história, o impacto disso no nosso estado e quais são os próximos projetos para esse ano é a Laís Sparvoli, que é diretora executiva das Indústrias de Bioenergia de Mato Grosso, a Bioinde. Obrigada, Laís, por estar conosco. Obrigada, Lídice, pelo convite. Bom, vamos já falar desse ranking aí, né? Mato Grosso é o terceiro maior fabricante de etanol, atrás só de São Paulo e Goiás. Isso. E com essa expectativa de safra, como é que vocês analisam, né, esse mercado e esse posicionamento do Estado no país com tanto crescimento aí? O estado de Mato Grosso, ele produzia e continua produzindo cerca de 1 bilhão de litros de etanol de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar diversificou os produtos dessa indústria, né? Então, além do açúcar e do etanol, nós produzimos hoje levedura, que é utilizada em ração animal, o biogás e biometano, que vai entrar na substituição do diesel, cogeração de energia elétrica, que é uma energia que é utilizada para gerar a indústria. Então, a indústria hoje é totalmente independente de energia externa, ela gera toda a energia que ela utiliza e ainda gera excedente para as residências ou outras indústrias, né? Mas há uma estagnação da produção de cana no estado. Então, a gente tem dificuldade de ampliar muito essas áreas, até pelo custo de terra em Mato Grosso, que subiu muito. E o milho veio como uma alternativa para o nosso crescimento da produção de etanol. A produção de etanol de milho, que é normal e grande nos Estados Unidos, por exemplo, que é um extremo produtor de milho de etanol de milho, mas que veio para o Brasil com essa novidade. Então, em 2013, nós tivemos a primeira indústria flex, que produzia tanto etanol de cana quanto de milho. E em 2017 nós entramos com a primeira indústria full de milho, que produz exclusivamente etanol de milho. Isso em Mato Grosso? Isso em Mato Grosso. E Mato Grosso é o maior produtor de etanol de milho do Brasil, com mais de 70% da produção de etanol de milho, e fica atrás de Goiás e São Paulo quando nós somamos a cana-de-açúcar, já que a nossa cana tem uma área menor, né, e uma produção menor. Mas com essas novas indústrias que nós estamos tendo em Mato Grosso, então, esse ano nós tivemos uma ampliação da unidade de Nova Mutum, vai dobrar a capacidade de produção, e uma unidade nova que deve começar esse mês ainda, em Primavera do Leste. Com essas duas unidades, né, com a ampliação e com a nova unidade, nós vamos aumentar esse 1 bilhão de litros de produção. Com isso, nós já somos o terceiro hoje, mas existe uma expectativa de, em 2 anos, se os nossos investimentos continuarem agressivos, de ultrapassarmos Goiás. Bom, então, na verdade, é assim, para as pessoas compreenderem, o que é mais vantajoso ou mais rentável para as indústrias e para o Estado, né? Exportar o milho em grão ou justamente industrializar esse milho aqui, produzindo etanol? Perfeito, né? Com esse aumento da produção de milho que nós tivemos em Mato Grosso, você utiliza a mesma área que foi plantada com a primeira safra de soja, né? Isso diminui, inclusive, necessidade de fertilizantes a serem colocados na área, diminui necessidade de ampliação de novas áreas, então você não tem que desmatar para produzir mais, né? E você traz essa geração de emprego com a industrialização. Então, quando eu pego esse milho exclusivamente e vou transformá-lo em DDG, óleo de milho, etanol de milho, eu estou agregando valor nesse processo, né? Além de trazer essa agregação de um produto que tem um valor agregado maior, eu estou arrecadando impostos, porque o milho exportado, ele não arrecada impostos, só fundo, né, o fundo de agrícola de Mato Grosso, ok? É uma arrecadação muito pequena. Quando eu trago a arrecadação de ICMS desses demais produtos, eu aumento em mais de 400% essa arrecadação.
Esse setor, o ano passado, arrecadou 1,6 bilhão de reais. E essa arrecadação ela é revertida em investimentos em infraestrutura, em saúde, em educação. Então, isso traz também uma melhora para o cidadão matogrossense, porque eu trago uma melhora mesmo da infraestrutura da região que ele vive. Além da geração de empregos e de renda, né? Quando eu instalo uma indústria, eu estou gerando empregos ali. Esses empregos, eles têm um salário médio normalmente maior, porque uma profissão mais necessária, assim, de um nível de estudo superior. Então, são profissões que ganham mais. Além de eu ter essa geração de emprego, quando eu tenho um salário maior na região, eu também estimulo as demais rendas na região. Então, eu vou ter mais salão de beleza, ensino, aquele profissional vai passar a pagar uma escola um pouco mais cara para o seu filho, uma aula de inglês, uma aula de música. Então, esse estímulo dos serviços também que eu tenho, além de comprar mais roupa, né? Gastar com hotel, com viagem, com turismo, tudo isso é um estímulo de renda para a região onde a indústria está instalada. Bacana. Você citou aí a finalização, a ampliação de Nova Mutum, a nova unidade em Primavera do Leste. Que outros projetos vocês pretendem, né, lançar? De onde, por exemplo, vem o milho que vocês também fazem ali a industrialização, né, produzem o etanol? Vem de outros municípios? Outros produtores podem destinar a sua produção também para essas indústrias? Sim. Essas indústrias, elas estão, a maioria, no eixo da 163. Né? Isso facilita tanto a chegada do milho quanto o escoamento do etanol. Né? O fato de você estar ali na rodovia principal. Por isso que é tão importante, inclusive para a nossa indústria, que as obras da 163 comecem logo, né, e possam facilitar esse transporte dos produtos. E podem sim, existem indústrias em Sorriso, Sinop, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, mas o milho vem de toda a região que essa indústria está instalada. Nós recebemos já aqui, recentemente, o presidente da ProSoja, né, Fernando Cadori, falando sobre a preocupação do déficit que existe de armazenagem no estado para grãos, né? Há um déficit muito grande, segundo ele, precisa se trabalhar aí 10 anos para que isso se estabilize, contando que todos os anos tem sempre previsão de safras maiores. Como é que é nessa área, né, de vocês, das indústrias, né, de etanol, especialmente do milho? Esse problema acontece de falta de espaço para armazenar grãos? Acontece, por isso que as indústrias passaram a investir nas suas próprias armazenagens. Então, para evitar problemas de, inclusive, demorar demais para uma entrega de milho, né, porque acontecem problemas de logística, de transporte, as indústrias passaram a investir nas suas próprias armazenagens. Hoje, elas têm capacidade de 4 a 6 meses de armazenagem interna na indústria. Então, eu consigo ficar sem receber nenhum grão por mais de 4 meses e produzindo assim, sem parar, todos os dias, a mesma quantidade de etanol. Esse é um dos outros benefícios desse etanol de milho, né? Enquanto na cana-de-açúcar eu não consigo armazenar, eu tenho que cortar e imediatamente processá-la, porque senão ela vai perdendo muita qualidade, o milho pode ficar armazenado. Então eu consigo manter uma estabilidade de produção de etanol de milho. Não tenho uma entre-safra igual eu tenho na cana-de-açúcar. A gente tem visto muitas autoridades, especialmente deputados, e temos recebido sempre aqui na RDTV, defendendo, né, a industrialização no Estado, voltando, porque na verdade uma pauta, uma defesa que vem de muitos anos, né? Mas assim, insistindo de que é necessário que haja, né, algo focado para aumentar, para ter aí, né, esse esforço conjunto. O que você acredita que falta, o que precisa para as indústrias, né, virem, para que o Estado realmente possa atrair novas indústrias ou ampliar as que, né, estão aí instaladas? Lídice, isso é uma ótima pergunta, porque nós tivemos o ano passado um cenário de instabilidade muito grande, né? Então, com muitas mudanças
em tributação, incentivos à utilização de combustível fóssil. Então, tudo isso traz uma insegurança para o empreendedor. O Estado de Mato Grosso tem feito a parte dele. Então, políticas como o PRODEIC, que estimulam o investimento no Estado, são fundamentais e é importantíssimo que a gente possa continuar isso e agregar mais a isso, né? Então, isso fez, o PRODEIC fez com que as usinas aumentassem a sua capacidade em Mato Grosso. A gente precisa continuar com isso e a gente precisa também ter uma estabilidade do governo federal. Quando a gente fala em reforma tributária, da forma como ela está sendo pautada, isso traz uma insegurança enorme para o investidor. Então, nós temos investimentos hoje que estavam previstos e estão segurados. Né? O investidor decidiu, o empreendedor decidiu não fazê-lo nesse momento. Além das taxas de juros que são extremamente altas, o que torna o dinheiro mais caro. Né? Então, eu tenho mais dificuldade de investimento nesse momento. Se a gente tiver uma retomada de investimentos em aumento de produção de biocombustível, né? Se o governo federal retomar essa agenda, se a gente tiver uma reforma tributária que faça sentido, que tenha lógica, que possa estimular realmente essa neoindustrialização, e o governo estadual continuando com políticas como o PRODEIC, aí nós podemos aumentar e continuar os nossos investimentos. No cenário atual, tanto é que esses investimentos em Nova Mutum e Primavera do Leste, eles são anteriores, né? Eles começaram 2 anos atrás e estão terminando agora. Mas no cenário atual, com essa insegurança jurídica, os investidores estão, no momento, preocupados e receosos. Estão mais cautelosos, né? Estão. Os produtos que vêm aí das indústrias, né? Você citou, além do etanol de milho, né? O DDG, a energia elétrica, óleo de milho. Hoje, como é que em que percentuais isso é exportado? O que fica para mercado interno? Como é que está essa distribuição? A quantidade de DDG exportada ainda é muito pequena, até pelo Brasil não ter sido, né, um grande produtor de etanol de milho, isso está começando agora, os mercados importadores, eles ainda não têm um conhecimento muito grande do que é o nosso produto. Nós estamos chegando lá, mas ainda o percentual ainda é muito pequeno, a maioria fica no mercado interno e isso é utilizado em produção de ração animal, que pode ir tanto para bovino, ave, suíno, até mesmo ração para pets e peixes. Aí dentro disso há essa interação com a produção da proteína animal aqui? Nós tivemos, se a gente pegar os dados dos últimos anos, isso é muito interessante, enquanto a nossa produção de carne teve uma produtividade ampliada em mais de 20%, nossa área de pastagem diminuiu 17% no mesmo período. Então, isso mostra que a alimentação do rebanho melhorou. Como que ela melhora? Com produtos como o DDG, né? Isso traz um animal mais gordo, né? Com acabamento de carcaça que é feito mais rápido, ele é abatido mais jovem e isso também traz uma qualidade de carne superior. Eu tinha a maioria dos animais em 2015 e 2017 sendo abatidos com 3 anos. Hoje, a maioria dos nossos animais é abatida com menos de 2 anos. Isso a diferença é grande, né? É muito grande a diferença e além de eu diminuir a área de pastagem, de eu ter um animal melhor acabado, com uma qualidade de carne melhor, eu estou reduzindo emissões de gás carbônico. Então, a pecuária, que é um grande emissor por causa do metano, ela diminui muito a sua pegada de carbono por causa desse ano que eu estou antecipando de abate. Né? Além de eu ceder essa área de pastagem para uma área de soja, milho, para aumentar a nossa agricultura. Isso faz com que eu tenha um aumento de produção de grãos sem a necessidade de desmatar novas áreas. Então, hoje, Mato Grosso tem a capacidade de ampliar ainda mais 8 milhões de hectares. Então, eu utilizo hoje 12 milhões de hectares para a produção de soja e milho, né? Milho menos, porque é na mesma área da soja. Mas eu posso praticamente dobrar, se eu pensar em aumento de tecnologia, que eu vou ter para frente também, eu posso dobrar minha produção agrícola no estado sem necessidade de aumentar
nada, desmatar nada de área de floresta. Você até já citou aí alguns exemplos, mas queria que você explicasse um pouco o que é esse trabalho de descarbonização que vocês fazem, né? Você citou a questão do gás metano, mas assim, para as pessoas entenderem que há aí realmente sempre uma preocupação, né? A gente está aí, o mundo todo, né, em discussão, os países se reunindo para buscar alternativas, né? Como que as indústrias de etanol, especialmente as de milho, fazem essa descarbonização? Vamos lá. Eu gosto de dizer que essa indústria de bioenergia, ela é o exemplo da transição energética. As principais emissões hoje no mundo são relacionadas a transporte, a mudança de uso do solo e a pecuária, a agricultura, né? Quando eu falo dessa indústria, o que eu estou trazendo? Primeiro, a substituição óbvia da gasolina por etanol, que reduz mais de 70% a minha pegada de carbono, né, minhas emissões. Além disso, eu tenho esse milho sendo produzido em segunda safra, como eu mencionei, eu economizo fertilizantes ali. Quando eu deixo de utilizar fertilizantes nitrogenados, eu também estou reduzindo a emissão de gás carbônico. Quando eu utilizo a mesma área da soja para plantar um milho, eu reduzo a emissão de mudança de uso do solo. Então, não tenho desmatamento, mantenho minha floresta em pé, isso também não tem emissão. Além disso, o que essas indústrias estão fazendo hoje? A geração de energia elétrica, novamente, por uma fonte renovável, que é a biomassa. Então, na cana-de-açúcar, a própria biomassa, o bagaço da cana, é utilizado para a produção de energia elétrica. No milho eu utilizo bambu, eucalipto, então são fontes limpas e renováveis que produzem energia elétrica. Não estou queimando gás natural, como acontece nos Estados Unidos e na Europa com muita frequência. E as novas tecnologias que nós temos implementado, uma delas, o biogás e o biometano nessa indústria de cana-de-açúcar. O biogás também pode ser utilizado para geração de energia, né, substituindo o gás natural. E o biometano, que é o biogás com um pouco mais de purificação, que vai ser utilizado para veículos pesados. Então, hoje eu tenho o GNV, que pode ser utilizado em caminhões e até mesmo em tratores. Hoje a gente já tem máquinas agrícolas movidas a gás. O biometano que é extraído dessa indústria é exatamente igual ao GNV, só que é de uma fonte limpa. Então, eu estou aí também reduzindo emissões. E uma novidade que nós vamos ter em Mato Grosso, que vai ser a primeira indústria no Brasil a fazer isso, que é o BECS. O que é o BECS? Parece uma coisa, né, futurística, mas quando eu produzo o etanol, eu tenho na fermentação a emissão de gás carbônico. Quando eu pego esse gás carbônico e deixo ele ser emitido, eu tenho aí uma emissão de gás que ela é muito menor do que nas outras indústrias, a pegada total, por causa da minha produção de milho, produção de eucalipto, etc. Mas eu vou estimular ainda mais essa redução. Eu vou comprimir esse gás que está sendo emitido, liquefazê-lo, e eu vou perfurar o solo e colocar esse gás carbônico embaixo do solo da indústria. Então, a geologia de Mato Grosso me permite, eu tenho como se fossem bolsões a 2 quilômetros de profundidade, com placas de rocha que seguram o gás. Então, eu vou perfurar, incluir esse gás embaixo do solo, nesses bolsões, e ele vai ficar armazenado embaixo da indústria, como se eu tivesse uma floresta embaixo da terra, colocando e sequestrando esse carbono. Isso vai dobrar a minha redução de emissão. Então, diminua ainda mais a minha pegada de carbono. Isso não pode ser feito só pela indústria de etanol, pode ser feito por todas as indústrias que tenham uma produção de carbono durante o seu processo. Nós estamos fazendo essa inovação em Mato Grosso, trazendo isso para o Brasil, e queremos ser pioneiros para estimular ainda mais essa transição energética. Quando instalar, acho que só esse assunto já dá uma outra entrevista, né, gente? Porque a gente de curiosidade, como é que é? Vai ficar lá embaixo? Ele serve para alguma coisa? Que tipo de risco pode trazer, né? Eu acho que assim, tem previsão de quando vai ser iniciado esse trabalho? Os estudos mais aprofundados da geologia, as perfurações, vão começar agora esse ano. Né? Existe toda uma necessidade de arcabouço legislativo que precisa ser feito,
né? Então, até se operar demora um pouco. Eu não gosto de dar prazo porque Sim. a gente depende também de Congresso Nacional e tudo isso, né? Normativas aí. Mas se tudo estiver certo, né, com essas perfurações, tudo indica que sim, porque já foram feitas várias análises por escaneamentos do solo, etc. Mas as perfurações começam esse ano e se tudo correr bem, ainda esse ano nós podemos ter as primeiras injeções de carbono no solo. Sem riscos, tá? Porque os estudos ambientais foram feitos abundantemente. Indústrias nos Estados Unidos, na Europa, já fazem esse tipo de processo. Então, não é a primeira indústria do mundo que vai fazer isso, mas é a primeira do Brasil. Bacana. Então, depois vocês, por favor, voltamos só para falar disso. Tá joia, Laís. Muito obrigada novamente. Eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer a gente falar e sempre tem muito assunto, né? Tá joia. Obrigada. A gente ouviu então a Laís Sparvoli, que é a diretora executiva das Indústrias de Bioenergia de Mato Grosso, a BioInd MT. E essa entrevista então fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Eu peço que você curta e compartilhe, especialmente se você conhece alguém que é dessa área, que atua, que está estudando, né, os acadêmicos aí. Tem muita informação importante e interessante para a gente. Obrigada pela audiência, até a próxima.